Participante do programa de hoje. Ao meu lado está o jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves. No estúdio da TV, a CBF está certa em usar recursos eletrônicos apenas na Série A do Brasileirão? Você participa pelos dois canais, pelo telefone oficial. E para você que participar pelo telefone, o prêmio de hoje está aqui na bancada. É o livro Os 10 Mais do São Paulo, de Arnaldo Ribeiro. A gente tem um escritor aqui cheio de livros. A bancada hoje está parecendo uma prateleira aqui de tantos livros, mas o prêmio hoje é Os 10 Mais do São Paulo, de Arnaldo Ribeiro. Lembrando para você que as fotos que vocês nos enviam, brasil.abc.com.br/no mundo da bola. Boa noite, Marcos Eduardo Neves. Prazer em recebê-lo aqui com todos os seus livros. E você responde o que da nossa pesquisa de hoje? Boa noite a todos os telespectadores. Eu sou super favorável, eu só acho que o futebol não é uma ciência exata e apesar a gente ver em Copas do Mundo que grandes recursos eletrônicos são usados e mesmo assim continuam acontecendo vários erros crassos. Então eu acho que qualquer fator que possa vir a minimizar a quantidade de erros no futebol é válido. Mas é chato que é só para a Série A, né? Então você responde sim ou não? Então, sou a favor. Mesmo que seja só na Série A. Mas eu gostaria que fosse o futebol em si, enfim, as 4 séries pudessem ter. Isso é inviável no futebol brasileiro, por exemplo. Muito bem, oficial, está valendo o livro Os 10 Mais do São Paulo, do Arnaldo Ribeiro, está aqui na bancada para você. A gente vai falar de Vasco e Atlético, mas antes eu queria dar uma quebradinha, porque o Marcos, que está aqui do meu lado, está cheio de livros. Quais são? Vamos lá. Posso mostrar aqui rapidinho. É o Anjo Demônio. Esse é o Anjo Demônio, a biografia do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, meu primeiro livro. Esse a gente já premiou aqui. Que é da mesma editora Maquinária, Os 20 Jogos Eternos. Esse aqui que é o que o Márcio Guedes mais gosta. Esse livro é obra-prima, um livro maravilhoso, muito bem escrito, sobre um personagem espetacular. Então coincidiu um bom escritor com um bom personagem. E a história do maquinista, que é a história do Dr. Francisco Horta, enfim, que fez a máquina tricolor, com o prefácio do Márcio Guedes também. Muito bem. E aí, depois de escrever tudo isso, agora você está com o Museu do Zico, é isso? Pois é, a gente estava falando de cidades que são poucos conhecidas, e ali perto de Altamira, que é o segundo maior município do mundo, em Vitória do Xingu, nós fizemos um projeto piloto do Museu Zico 10, que é o projeto social do Zico. E nesse museu são 333 objetos, que simboliza a quantidade de gols que o Zico fez no Maracanã. São 300 fotos e 33 objetos, entre troféus, bolas importantes, camisas de jogos, enfim. E eu vou deixar depois com o Bocage aqui para fazer um sorteio, quem sabe semana que vem, numa outra oportunidade. Tem um kitzinho desse museu que esse projeto piloto aconteceu agora no interior do Pará. E vai acontecer em dezembro no Maracanã. Sempre tem antes do Natal o Jogo das Estrelas, do Zico. E naquele período vão haver palestras com grandes nomes do cenário, não só esportivo, mas cultural e intelectual do Brasil. Grandes shows, com shows do Raimundo Fagner, Alexandre Pires, Zezé de Camargo e Luciano, como aconteceu lá no Pará. E também vai acontecer jogos de Masters, jogos da seleção Zico 10. Enfim, então vai ser um grande evento durante a semana antecedente ao Natal. Em dezembro tem a festa do Zico, né? Exatamente, que culmina com um grande jogo do Jogo das Estrelas. De dezembro, no Maracanã do Zico. A gente tem aqui no nosso roteiro, eu ia falar do Vasco, mas como esse jogo do Zico foi no Pará? Foi no Pará, onde aconteceu... Esse jogo que faleceu não, mas que houve um acidente com o Vivinho, né? A gente ficou sabendo hoje, era uma nota que eu até queria informar, eu estive presente. Foi um jogo de Masters entre Flamengo e Vasco, e numa disputa de bola muito forte, o goleiro País, que jogou muito tempo no América, estava defendendo o Flamengo, o goleiro País, ele saiu para interceptar um balãozinho, que o Vivinho era o rei dos balões, né, ia dar um balão nele na corrida, na velocidade, quando o País levantou as mãos para impedir o balão, o Vivinho veio com a cabeça baixa e chocou-se contra o cotovelo. Os dois caíram, foi horrível, porque foi um choque muito forte na velocidade. O Vivinho levou a pior, acho que teve um afundamento de crânio, ele imediatamente foi para o melhor hospital da região. O País ficou chocado, não conseguiu dormir à noite, chorando muito, mas eu estava lá e outros estiveram presentes. Foi um lance de jogo, foi um lance casual que acontece.
e que a gente, infelizmente, isso foi há 2 semanas e hoje a gente... Pois é, a gente tem uma reportagem, uma homenagem ao Vivinho, ex-jogador, entre outros clubes do Vasco da Gama. Marcos, o Corinthians é o virtual campeão, muito cedo ainda para dizer. Olha, até mês passado eu estava acreditando no Atlético Mineiro. E passa um domingo tranquilo, esse jogo foi às 11 da manhã. Marcos, o Corinthians é o virtual campeão, muito cedo ainda para dizer. Olha, até mês passado eu estava acreditando no Atlético Mineiro, me enchia mais os olhos do Atlético Mineiro, mas a gente tem que se ater aos fatos, né? O Corinthians está muito consistente, o Tite, ele, depois da eliminação da Libertadores, ele conseguiu mostrar o trabalho dele. Hoje você já vê a cara do Tite no time, o time está compacto, o time, assim como o Flamengo de hoje, que não jogou com o Sheik, não jogou com o Guerreiro, mas o time continuou bem, parecia que não estava com desfalque. O Corinthians já é um conjunto e eu acho muito difícil de tirar o título. Sabe que o Guerreiro faz muita diferença para o último colocado na zona fora do Z4. Mas o Vasco tem um alento que foi o empate do Cruzeiro hoje com o Atlético Mineiro. Eu acho que se o Cruzeiro, que tomou um gol de empate aos 43 e teve um pênalti aos 45, se faz aquele gol, ia vir com muito mais punch para cima do Vasco no próximo jogo do Mineirão. Só que o Vasco tem que aproveitar isso. A gente sabe que o Cruzeiro saiu com gosto de derrota, o Cruzeiro não está bem, perdeu para o Flamengo de uma forma assim que a gente não acreditou, que é o bicampeão brasileiro que estava em campo. Enfim, então acho que o Vasco tá vivinho ali no... Na torcida, né? Agora a situação do Caxias. Muito bem. Marcos, seus livros, como é que a gente consegue? Bom, quem quiser alguns dos meus livros, pode me achar nas redes sociais, no Facebook Marcos Eduardo Neves e no Twitter, Instagram e outras redes como @MarcosENeves. Ok, muito obrigado Foi um prazer pela enorme sua mais uma vez estar participação. Gostaria de me